E uma vez eu ouvi uma mensagem, Valdir, que dizia o seguinte, que não existe uma pessoa tão pobre que não possa ajudar. Não existe um ser tão triste que possa negar um sorriso. Então, quer dizer, por mais carente que a gente seja de dinheiro ou de bem-estar, a gente ainda assim pode colaborar. Um sorriso é algo bom, um bom dia às pessoas, um pegar na mão de um cego, conduzi-lo na travessia da rua. Então existe tantos gestos bonitos, tantas formas da gente viver bem, né? E é isso que Jesus espera de nós. E o agradecimento tem que estar sempre na hora, porque na verdade a pessoa tem que estar agradecendo sempre, porque na verdade, né, você está aqui, né? Você não é pobre, realmente não é. Ninguém você não é bem, só em termos do ar que respirando, né? Aquilo, né? Que estamos aqui conversando, por exemplo, e tem a coisa. Nada acontece por acaso, não. Nós estamos aqui porque alguma coisa ocorreu. É uma certa provocação meia discreta, né, digamos aí, dos planos superiores, né? E então a gente vê que isso é muito importante. E o que a gente quer é isso, a gente vive a nossa vida de forma simples e tal, mas a gente é feliz, e o que a gente quer é isso para todos vocês, que sejam felizes, que alcancem esse bem-estar, essa paz de espírito que nós conseguimos através da consciência tranquila, né? Nunca fazendo aos outros que não gostaria que fizesse a nós mesmos, e invertendo, fazendo aos outros que queremos que faça a nós. Pois assim que Jesus nos ensinou. Eu oportuno aqui dizer que é o seguinte, que, aliás, é oportuno até dar os parabéns aos pais que estão agora tendo seus filhos, né? Agora, nós estamos em 2011, né? Caramba, os seus filhos já são privilegiados, né? Já só pode saber que já são espíritos superiores. Eles estão vindo para cá, são espíritos superiores. Depois de 2000 para cá, é só espíritos mesmo. Só entidades superiores que já estão vindo para cá. Você pode notar. Você pode até vislumbrar isso, conversar com seus filhos aí e tal, e vai ensinar com isso. Porque na verdade você vai notar a diferença, muita diferença. Né? Então parabéns a vocês, né, por ter esses filhos, né, maravilhosos, né? Que reencarnaram a partir de 2000. Reencarnaram depois após 2000, né? E que já está aí certamente trabalhando, já está. Mesmo com a energia deles, né? Já está interagindo com as pessoas, né? E já está ajudando. Exatamente. Né? E essa regeneração, ela é tão importante a gente citar, porque todas as religiões, o livro de Apocalipse na Bíblia, né, no qual o Apocalipse significa revelação, né? E a gente, de uma certa forma, com uma pequena contribuição, então a gente está falando dessa revelação, dessas notícias que nos traz bem-estar, e queremos que todos vocês façam parte também dessa esperança, né? E então é isso que eu quero e acredito que nosso amigo Valdir, a melhora de todos nós, e para que possamos espalhar cada vez mais a harmonia, o entendimento e a capacidade de viver cada vez melhor, relativamente falando, com os nossos irmãos e irmãs que estão sobre nós, são os nossos próximos, como diz o Mestre Jesus. Gente, se você está sentindo aí solitário, sentindo aí mal, né? Alguma coisa está faltando. Né? Pense bem, alguma coisa está faltando. O que seria que estaria faltando na vida dessas pessoas, né? Exatamente. É bom que pense um pouco, né? Analise, né? Então, porque esse lance no espírito é muito importante. A gente não é só matéria, não é matéria não, nós somos essencialmente espírito. Né? Exatamente. Nós somos essencialmente espirituais, né? Exatamente. Estamos aqui de passagem, né? Nós estamos de volta para cá, na verdade aqui não está uma passagem só. Né? Aqui é um teste, né? Uma escola onde a gente vem aprender e através do corpo físico a gente passar aqui os nossos perrengues para ganhar as nossas experiências individuais, né?
E, então a gente imagina como uma mãe que levanta de manhã, né, e dá banho em seu filho, veste a roupa, arruma a merendeira, arruma a pastinha e manda ele para a escola. E depois, sabendo que lá na escola ele não aproveitou nada, que ao invés de aprender o que é bom, ele aprendeu o que é ruim. Então veja como isso irá desapontar essa mãe, né? E assim é Deus. Deus nos deu a oportunidade de vir para essa escola. Ele nos deu tudo o que nós necessitamos para estarmos aqui. Agora estamos aqui, vamos aproveitar esse tempo, vamos usar os conhecimentos para que possamos harmonizar cada vez mais e cuidarmos não somente de nós, mas do nosso próximo, dos carentes, dos necessitados, cuidar dos nossos planetas, das nossas águas, né? Ter o cuidado com os nossos lixos, aonde tiramos. Então precisamos estar muito atentos a isso. Escola implica em aprendizado, né? Então é o seguinte, essa é a chance, né, que temos de evoluirmos, né? Essa vida aqui nos foi dada para isso. Né? Então não estamos de recreio, não. Você está de recreio, pensa bem, porque tudo que você faz, você não tem que prestar contas. Né? Como dizia um amigo, nós não estamos aqui de férias como turistas, nós estamos aqui para... Se eu tenho esse braço aqui, se eu tenho esse braço perfeito, eu tenho que dar conta dos braços perfeitos. Quem não os tem, não precisa. Mas se você tem teu corpo perfeito, você tem que dar conta do teu corpo. Isso. Então é o seguinte, se você veio perfeito para cá, então você precisa fazer uma coisa, você precisa reconhecer isso, e é o seguinte, a escola é para isso. Vamos aprender. Né? E vamos tirar do nosso interior, da nossa mente, essas miragens, né? Essas ilusões, que a gente vê que as pessoas se empenham tanto nas partes materiais. Se tem um carro, quer ter dois, como dizia o amigo Clodovil, que eu admirava bastante. Muitas vezes, o que adianta você ter dois carros, você só pode usar um, só pode andar no outro, né? E se você ganha 1 milhão, você quer ter 2, então isso torna-se uma doença, uma ganância, uma coisa insaciável. Então vamos pensar um pouco nisso, vamos investir no espírito, porque o espírito, quanto mais cresce, quanto mais evolui, quanto mais experiência, muito melhor ele se torna. Você me lembrou aqui a gula, né? A pessoa come, a pessoa, né, já está satisfeita e de repente, quando coloca mais alimento, aí já existe a gula, né? Aí você está prejudicando você mesmo, o seu corpo e tal. Então é o seguinte, vamos fazer o essencial, o normal, né? Não precisa ir além disso, né? Não. Porque você dando invasão a esse princípio de gula, isso é um exemplo, a gula por exemplo também para outras circunstâncias. Isso. Então você está dando também invasão à doença, que na verdade se provoca. Isso. Né? Como tudo que é em excesso provoca doença. Né? Então vamos evitar. Então é o seguinte, se temos no nosso corpo, não é à toa, porque a gente tem que procurar tê-lo sempre sadio, né, para ficar mais fácil de cumprir a nossa missão, porque não fica difícil. Então nós temos que cuidar do nosso corpo, não interessa esse corpo. Vai falar, o corpo é medíocre, o corpo... Não, mas isso foi uma nova fase, aliás, essa vida é justamente para a gente tentar purgar, ou então cumprir missão, né? Isso. Então, é o seguinte,